Olá, tudo bem? Hoje começa o nosso esquenta, o nosso primeiro vídeo dos inimigos da pintura. São aqueles seres que vivem dentro da gente e boicota a nossa vontade de pintar, a nossa pintura. A gente faz planos, mas daí eles vêm com força e daí por causa deles a gente adia, vai adiando o nosso desejo de pintar. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Comenta aqui comigo, comenta aqui no chat que eu tô ao vivo, vou conversar com você. E hoje a gente vai falar de um inimigo, um grande inimigo que vive dentro de nós. Ele já teve poder dentro de mim, confesso, que é o escasso. Ele é aquele escasso que fala: ah, eu não vou conseguir pintar porque eu não tenho tal coisa. É sempre não ter, né? A escassez está ligada: ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então eu não tenho aquele pincel especial que vai fazer com que eu consiga pintar tal coisa. Ah, eu não tenho a tela importada que eu queria, do jeito que eu queria, então não vou pintar. O dia que eu tiver a tinta daquela marca, daquele jeito e não sei o que, daí eu vou pintar. Hoje não. Então o escasso, ele faz isso com a gente. Ele vai achando ele vai fazendo a gente acreditar que por a gente não ter algo, a gente não pode fazer. Então fica naquela dependência de só o dia que tiver, daí vou poder fazer tal coisa. Isso existe, claro, em todos os aspectos da nossa vida e na pintura é muito comum mesmo. Me fala aí, já aconteceu com você? A gente fica achando que a gente precisa de espaço, por exemplo. Ah, a pintura ocupa espaço, então eu teria que ter um cômodo na minha casa que eu fizesse de um ateliê e daí sim eu vou pintar. Como eu não tenho um cômodo, vou ficar esperando o dia que eu tiver e não vai pintar. Isso, se a gente ficar com colocando esses obstáculos para a gente começar a pintar ou dar seguimento à pintura, se você já pintava antes, esse dia nunca chega. Eu vejo meus alunos, eu tenho uma aluna, uma vez ela me mandou uma foto dela pintando na mesa da cozinha, e ela põe o computador, assiste a aula, igual você está me assistindo agora, e ela põe a paleta e pinta. E, claro, como é uma mesa da cozinha, ela tira as coisas, a hora da refeição, tal, vida segue, tudo bem. Não tem o espaço. O espaço dela da pintura é na cozinha e é gostoso e é super legal, então sem frescura. Onde vai pintar? Onde você tiver uma mesa, só isso. Em cima da mesa dá para pôr a tela, as tintas, pintar, tudo tranquilo. Não precisa ter os pincéis especiais. E hoje a gente vai falar disso, especialmente sobre essa coisa da gente achar que precisa ter, né, que é o escasso mandando na gente para a gente fazer alguma coisa. Deixa eu beber uma aguinha. Então, por que a gente às vezes acredita, né? Por que a gente cai nessa? Por que a gente dá voz ao escasso, esse inimigo que mora dentro da gente? Por que ele tem tanta voz? Um dos motivos que daí a gente nem percebe que a gente está dando voz a um inimigo que na verdade está adiando a nossa pintura, a gente nem percebe, porque a gente acaba acreditando, né, por causa das propagandas de tinta de pintura. Às vezes nos ateliês existem essas conversas giram muito em volta do consumo. Então o pincel tal, a tinta tal, a tela tal, o jeito tal, o jeito certo. E isso ele vem também do marketing das empresas. Eu não tenho nada contra o marketing.
Os marqueteiros não fiquem ofendidos. Eu acho que a empresa tem que fazer marketing mesmo. Eles têm que vender, a empresa tem que vender os produtos deles, as firmas têm que, as empresas têm folha de pagamento, têm que dar lucro e tem que vender a tinta mesmo. E o jeito deles venderem a tinta, venderem o pincel, é agregando valores, né? De esse é especial, esse é melhor, esse é aquilo e aquilo outro. E claro, como toda fábrica, como toda indústria, existe dentro da empresa uma área de relações públicas e esse departamento entra em contato com artistas, convidam donos de ateliês, donos de escola para ir visitar a fábrica, apresentar os produtos. Também eles têm representantes de vendas que visitam os ateliês, que apresentam os produtos, e daí é natural que naquela apresentação persuasiva, né, de que esse produto é mágico, né, esse pincel aqui, ó, pinta sozinho. É natural que nessa apresentação persuasiva, às vezes, os artistas acreditem piamente, cegamente naquele discurso de que sem aquilo seria impossível de fazer arte. E também os vendedores das lojas de material artísticos, eles têm contato com esses representantes de venda. Então, a argumentação de venda do atendente de uma loja de material artístico, quando ele é bem treinado, né, não é todo comércio que tem isso, mas quando ele é bem treinado, vem dessa representação de dentro da indústria, né, de quem fabrica. Então, são pessoas que têm um jeito muito persuasivo de mostrar e de falar: essa daqui é melhor, isso daqui, ó, pinta sozinho, sem isso não dá para pintar bem. E daí vai sendo disseminado nos ateliês essas ideias. E, infelizmente, as pessoas mais novas na pintura, iniciantes, acabam sendo pegas assim meio que de surpresa com esse discurso, sem ter um olhar malicioso de que é um discurso de marketing, não é um discurso de conhecimento de pintura, que são coisas diferentes. Na nossa sociedade, o discurso de vendas, né, e uma estrutura de marketing para vender qualquer coisa, a gente está meio que acostumado a se defender disso. A gente sabe quando vai comprar alguma coisa, sei lá, vai comprar uma garrafa, um abajur, um copo, a gente sabe quando é a conversa do vendedor e quando não é. Mas na arte, eu sinto, sim, eu vejo pelos alunos que às vezes existe um medo de pintar. Então, esse discurso acaba não sendo visto como um discurso de vendas, e sim como uma verdade universal. E por que isso, né? Eu fico pensando, eu acho que a gente esconde, quando a gente acaba acreditando nessas coisas, a gente tá com medo de pintar. Então, a gente se esconde atrás dessas questões, né? Quando eu tiver alguma coisa, daí que o inimigo dentro da gente, o escasso, ele começa a ter força, porque quando eu tiver tal coisa, daí eu pinto, e daí a coisa vai ficando lá para frente, né? Porque não tem hoje, então não vai ser assim. E essa aula aqui é para te mostrar como a gente pode calar esse inimigo dentro da gente, o escasso. Como que a gente cala o escasso? Com simplicidade. Quando a gente enxerga e sabe, quando a gente sabe que com simplicidade a gente pinta, esse inimigo ele para de ter uma voz. É igual com as outras coisas, a garrafa, o copo, tal coisa. Quando a gente sabe que para beber água, você consegue beber água no copo lá de requeijão da sua cozinha, ou com qualquer copo de plástico, e você não precisa da taça de cristal
ou uma taça especial que veio lá, sei lá da onde, de um lugar bem distante, porque as coisas especiais, elas nunca estão próximas da nossa casa, né? Elas estão a quilômetros, anos-luz da nossa casa. Então trouxeram num disco voador a taça, daí sim eu vou beber água. A gente sabe que não é assim. Você pode beber água no pote que você tiver, no copo que você tiver na sua cozinha. E a pintura, ela é tão natural quanto beber água. Então a gente consegue, com materiais artísticos que tem próximo da nossa casa, coisas que a gente consegue comprar com muita facilidade, que são baratas. Essa coisa de achar que precisa ter muito dinheiro para pintar a óleo não é verdade, porque a gente precisa de poucas tintas. Aliás, a pintura harmoniosa, a pintura bonita, ela é feita com poucas tintas. É isso aí. Poucas tintas é igual a uma pintura harmoniosa. Quando você vai numa loja de material artístico, você sai com um carrinho falando, eu preciso desse verde, agora esse outro tom de verde, mas daí esse azul e esse outro tom de azul, e preciso de todos os rosas, e vai e compra, achando que cada tom que você compra de tinta vai ser o tom de tinta pura que você vai pôr na tela. Essa ideia faz com que a pintura pareça artificial. Quanto mais natural, quando a gente olha uma pintura que ela tem um aspecto muito natural, saiba que o pintor utilizou poucas cores e misturou elas entre si, e isso dá no quadro uma harmonia cromática, que ela vem através da simplicidade e não do ter mais. Na realidade, assim, quanto mais você põe no quadro, pior fica. É verdade. Então, quanto mais tinta você põe, você pode reparar, mais artificial vai ficar. E sabe uma coisa que sempre confunde muitos pintores, quando a gente estuda pintura, são os tons de pele que tem, as tintas tons de pele que tem para vender nas lojas de material artístico. Quanto mais você pega tinta com tom de pele e vai passando na sua pintura, tentando pintar o retrato, pior ele vai ficar. Daí que vai parecer uma boneca de plástico, assim. Você não vai reconhecer aquilo como uma pintura. E daí o que acontece? Adivinha o que acontece? Você acha que a culpa é sua. Você acha que ficou artificial porque você não pinta bem. E não pelo excesso de material que está fazendo, né? Excesso de material e falta de conhecimento que está fazendo a pintura ficar artificial. Então me conta aqui, fala comigo, me conta se você tem carrinhos e caixas de tintas diferentes aí na sua casa. E se você tem essas coisas de, eu quero pincel tal, eu quero pincel assim, assado. E é duro, né? Porque assim, primeiro a gente acha que comprando tudo vai resolver o problema. Daí, então, a gente dá ouvidos a esse inimigo dentro da gente que é o escasso. E daí a gente compra tudo. Mas daí fica tudo horroroso. A gente pinta e não dá certo. Então, daí a gente começa a voltar aquela frustração para a nossa direção. Então é o problema, você começa a acreditar que o problema é você, que você não consegue pintar, que você não tem dom, que você não tem talento e que você é limitado. E isso vai afetando a autoestima e daí desiste de novo. Daí fica com um monte de material em casa e sem motivação, daí vira o escasso da motivação, não tem motivação, antes não tinha material e depois de ter material fica sem motivação para pintar. Isso é um ciclo que é muito normal, já aconteceu comigo e ele tem como ser quebrado com a simplicidade.
Então eu vou te mostrar, ó, por exemplo, esse retrato aqui. Isso é óleo sobre tela. Esse retrato aqui eu pintei com poucos pincéis, com 3 pincéis. E dava pra ter pintado só com um. E não eram pincéis nada sofisticado, eram esses daqui. Esse daqui eu não faço propaganda de marca, tá? É só um comentário. É da marca Condor e esse outro da Sinoarte, são 2 marcas. Eu sei que aqui a gente tem muitos alunos portugueses, beijinho para Portugal, mas essas 2 marcas são bem populares aqui no Brasil, bem baratinhas. A maioria das lojas de material artístico tem. E por serem bem baratas, bem populares, todo mundo fica com preconceito contra elas, do tipo, ah, barato assim não deve pintar bem e tal. Mas não tem nada a ver. Você consegue chegar, como eu consegui, num retrato assim super realista, pintando com pincéis simples, com simplicidade, sabe? Porque não é o material, é o conhecimento, é saber como pintar. Não tem nada a ver com ter muitos materiais, ter muitas coisas. Vou te contar a história dessa barrinha aqui, ó. Isso daqui é uma barrinha de grafite. Ela é um lápis, só que não tem madeira em volta, ó. Ele é inteiro uma barra de grafite e daí você desenha com ele. Então, a época que eu desenhava bastante, hoje eu tô meio enferrujada, eu não desenho todo dia. Desenhar, a gente tem que desenhar todo santo dia. É igual fazer esporte, sabe? Sei lá, você joga vôlei, tem que jogar com frequência. Parou, ficou um pouco enferrujado, mas depois você volta bem. E eu desenhava todo dia, mas enfiei na cabeça que se eu tivesse a barrinha de grafite, a vida seria muito melhor no desenho, que eu ia fazer um desenho de tal jeito, de outro jeito, de outro jeito, e porque queria a barrinha de grafite. E foi uma daquelas coisas, sabe, que era a voz do meu inimigo escasso falando dentro de mim, e eu me boicotava. Tinha dia que eu não desenhava, porque todo dia eu desenhava e desenhava com lápis normal, a gente desenha. E daí começou essa autossabotagem, sabe? Ah, eu quero a barrinha, quando tiver a barrinha eu vou fazer. Ah, hoje eu não vou desenhar tal coisa, porque se eu tivesse a barrinha. E daí eu fui nessa ilusão da barrinha, até que eu comprei a barrinha. E ó, isso faz muito tempo, hein? Se a barrinha me fizesse desenhar mais, ela já estaria pequenininha, de tanto desenhar. E eu acabei não desenhando o quanto eu achava quando tivesse a barrinha. E no fundo, eu nem achei ela tão confortável quanto o lápis. E daí eu desenhava, mesmo tendo ela, eu desenhava bastante com o velho e bom lápis de sempre, que é o que eu tinha sempre e nem precisava ter tido isso daqui. E quantas vezes a gente faz dessas coisas, né? E é uma perda de tempo. Então a pintura, na verdade, para pintar a óleo, a gente precisa de poucos pincéis. E como você escolhe o pincel? Você vai na loja de material artístico da sua cidade, no lugar mais próximo para você, e a única coisa é passar a mão assim, ó, ele ter cerdas macias, podem ser as cerdas sintéticas, isso daqui é cerda sintética, e só passar a mão assim, e a cerda não é igual aqueles pincéis de criança, sabe, que é preto, e você põe a mão assim e sai aquele tufo, aquele maço dos pelos na sua mão. É a única coisa que não deve acontecer, você passar a mão e não sair um maço de pelos. Só esse cuidado. Qualquer preço, qualquer marca, redondinho, pequenininho. Ó, esse é número 1, esse é número 4, mas você vê que a numeração depende da marca, porque eles têm uma espessura muito parecida um do outro, só que uma marca numera com número 1, a outra marca numera com número 4. Então a escolha é a olho mesmo, né? Qual pincel pequenininho bom para pintar? Todos esses são bons. Tinta, como a gente escolhe tinta? O básico é ter as primárias, que é vermelho, azul
e o amarelo, e o resto a gente mistura tinta. Você, ao longo da pintura, conforme você for estudando, você vai aprender a ter mais, mas é legal aprender a pintar com pouco. Então, as tintas primárias mais o branco, isso é o suficiente para você aprender a pintar. Mas você pode falar, mas Thaís, eu já ouvi falar que em óleo tem que ter um monte de produto, um diluente, um médio, não sei o quê. No começo não precisa de nada disso, nem mesmo o diluente. O diluente ele serve, existem pessoas que usam ele na pintura, né, que mistura na tinta e vai para a tela, eu não uso. E ele serve também para limpar os pincéis, mas a gente consegue limpar o pincel com água e sabão. Então, na realidade, para começar a pintar, a gente precisa de muito pouco. A paleta pode ser uma paleta que você compre, igual aquelas paletas de pintor, né? Mas pode ser também um pedaço de vidro, um pedaço de azulejo, uma coisa prática e uma tela. Então, só isso já dá para começar a sua jornada na pintura e calar o seu inimigo escasso que fica buzinando na sua orelha que você não tem espaço, não tem tinta, não tem pincel e por isso você não pode pintar. Então eu tô aqui para calar essa pessoa que boicota a gente, já me boicotou muito, isso é normal a gente ter, e você começar a pintar. Se você se inscreveu no nosso evento, que a gente vai ter um evento gratuito, uma semana de aula pintando juntos, você deve ter recebido um e-mail que fala de material. Então você vê, os materiais são bem simples. É isso pouquinho e você pintando comigo vai ter uma tela pronta que você vai poder pôr na parede se você quiser e curtir muito com simplicidade. Então o foco é simplicidade, porque eu estava até ouvindo uma coisa, eu achei um absurdo. Não foi um pintor, mas foi uma pessoa, eu vi isso no YouTube, de ficar defendendo o consumo. Então era uma teoria que espiritualizava o consumismo. É isso mesmo que você ouviu. Me conta aqui no chat, conversa aqui comigo que eu tô ao vivo, hein? Fala aqui para mim se você já ouviu alguém espiritualizar o consumismo. Então, qual era a ideia? Era a ideia que comprar as coisas, né? Ou seja, ser consumista, você estava mostrando para o universo que você é próspero, então o universo te retribuiria com mais consumismo, quer dizer, com mais. Então o universo te retribuiria com mais riqueza, com mais prosperidade. Então que a multiplicação do consumo teria um resultado de prosperidade. E, bom, eu não concordo em nada com essa matemática, com essa operação matemática da multiplicação. Eu acho que é igual matemática. Então a gente pega, sei lá, uma semente de maçã, ela cresce uma macieira e a multiplicação, né, dessa semente é um monte de maçã. Se você pega uma jabuticabeira, ela dá um monte de jabuticaba. Ou seja, uma macieira ela não dá jabuticaba, a mangueira não dá jabuticaba, é só a semente da jabuticaba que vai crescer e virar e dar muitas jabuticabas. Então aquela unidade a gente multiplica e transforma na mesma unidade multiplicada. Então a unidade do consumismo, ele multiplicado quando você consome mais, o fruto dele vai ser mais consumismo. E não vai ser nem prosperidade, no caso desse vídeo do YouTube que eu vi, e nem conhecimento em pintura. Então o escasso, o nosso inimigo escasso, ele na verdade está tentando nos convencer de que o consumismo vai fazer com que a gente pinte melhor. E não, o consumismo na pintura só vai fazer com que a gente ache que precise de outra barrinha de grafite, de outro pincel mais caro, de outra tinta de tal jeito. Então, gera mais consumismo e mais frustração, ao invés de gerar conhecimento. Qual é a semente da árvore que a árvore vai crescer e gerar frutos de conhecimento?
só pode ser a semente do conhecimento, certo? Porque a semente da maçã vira a macieira que dá maçã, né? Mesma coisa com a mangueira. Então, a semente do conhecimento que vai trazer mais conhecimento. Como a gente adquire conhecimento? Estudando. Então, se a gente quer pintar melhor, é estudando pintura que a gente vai pintar melhor. Só que tem uma coisa, é igual a plantinha. A semente a gente tem que pôr numa terra fértil, senão ela não cresce, né? Senão a macieira, a mangueira, a jabuticabeira, cada um tem o seu solo preferido, né? Não vai ser o mesmo solo que vai nascer todas as frutíferas. E conhecimento também. Onde a gente tem que plantar o conhecimento de pintura? Ou seja, onde a gente tem a nossa terra fértil para fazer a nossa pintura crescer e a gente aprender a pintar melhor? Num bom método de ensino. Se você tem um professor que te ensina sem guardar informação para ele, te ensina com coerência, com lógica, fala claramente como é que tem que fazer, mostra como tem que fazer, você vai aprender. E quanto mais você tiver esse estudo, esse conhecimento, mais a sua árvore de conhecimento cresce e mais fruto dá, que são a sua capacidade de pintar, né? O seu conhecimento em pintura e saber pintar. Então, o que leva a gente a pintar bem é o conhecimento em pintura e não o consumo de coisas da loja de pintura. Tá certo? Me fala aqui no chat se você concorda. Então, o método, quando a gente tiver aula junto, e vai ser muito legal, e esse esquenta é para isso, para a gente ir tirando os inimigos até chegar à nossa aula. E nesse evento vai ser muito legal, que você vai pintar comigo, mas também vai estar pintando sozinho na sua casa, e você vai ver como a simplicidade, o pouco faz muito. E depois dessa experiência, esse inimigo oculto, o escasso, ele não vai ter mais tanta força dentro de você. Ele talvez não suma de vez, viu? Porque às vezes ele aparece por aí mesmo. Olha, eu que tenho bastante experiência com pintura, às vezes aparece, mas eu tenho argumentos e provas de que ele não pode ter força, então eu logo calo ele. Mas é da natureza humana, é da gente achar que quando tiver alguma coisa vai fazer tal e tal, tal, né? A gente procura complicar em vez de ver o simples. E quanto mais a gente fizer o simples, mais a gente vai se educando e ficando maior do que essa força oculta de autossabotagem. Então, conclusão dessa aula, se você está esperando ter um monte de coisas para pintar, ou voltar a pintar, ou iniciar na pintura, saiba que você já tem uma abundância para começar. Não te falta, você tem. E agora é só ter um bom método, né? E a gente vai ter as nossas aulinhas, você se prepara, se organiza para conseguir pintar comigo, e daí você vai ver como é simples e como é possível. E para a gente concluir essa aula, eu queria concluir com uma frase do Leonardo da Vinci, que é: a simplicidade é o máximo da sofisticação. E 3 atitudes para ter depois da aula de hoje. 1. Espantar o sentimento de que você não tem o suficiente para pintar bem. Isso não é verdade. 2. Gastar sua energia para adquirir conhecimento e não consumo. Então, gastar sua energia e tempo em aprender técnicas de pintura, ao invés de gastar energia querendo saber qual é a última novidade para vender lá na loja de material artístico. E 3, muito importante, lembrar dessa operação matemática da multiplicação, que a gente sempre multiplica aquela mesma unidade. Então, é o conhecimento que vai multiplicar
o seu poder de pintar bem. É ele que vai fazer você pintar melhor. E o consumismo, ele só vai multiplicar em mais consumismo. Ele não vai resultar numa boa pintura, ele não vai ser a ponte para os seus sonhos. A ponte para os seus sonhos, se você quer pintar bem, se você gosta de pintura, a ponte para os seus sonhos é o conhecimento, não é o consumismo. Tá bom? Eu fico por aqui hoje. Eu vim só dar um oi, é o nosso esquenta, a gente tem uma conversinha boa que lá na frente, né? Daqui a alguns dias a gente vai pintar junto. E amanhã também vou estar ao vivo nos chats, pronta para conversar com você. Não perca o vídeo de amanhã que a gente vai falar de... Deixa eu ver aqui. Amanhã a gente sabe qual é o nome do nosso inimigo de amanhã? Esse também. Todo mundo tem esse inimigo dentro de si. É o ocupado. Esse aí. Amanhã a gente fala do ocupado. Então eu deixo um grande abraço para você. Um bom dia hoje. Se você for pintar, boas pinturas. Já deixa seu like no vídeo também. Não esquece, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E esse outro vídeo, que vai ser amanhã o ocupado, tá aqui no canal, você já ativa o lembrete e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço, tchau e até mais!